Ni hao, women Juan Yoshi de Bashi Fufu. Ми начали 4 года назад и побывали в более чем 50 странах. Estábamos en Asia cuando comenzó la pandemia e interrumpió todos nuestros planes. And when it is possible again to go back to the road, we'll visit all the countries in the world for sure. Dopo tutto, questo è un tour mondiale senza data di fine. Nous espérons que vous appréciez beaucoup notre vidéo. 시청해주셔서 감사합니다. E que legal, a gente sabe um montão de língua. Mas e aí, é tudo útil para viajar? Realmente passa necessidade se não souber elas? Como que a gente aprendeu? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, bicho. Eita, mundão grande esse, bicho. E os gordinhos da van se juntam e resolvem dar a volta nele inteiro. Só que o problema é, cada pedacinho colorido desse fala uma língua diferente. Esse fala uma língua, esse aqui fala outra língua, esse aqui fala uma língua completamente diferente da dos vizinhos. Mas tem uma língua que ajuda em qualquer um deles, é o inglês. O inglês é sempre útil, ou quase sempre útil nas nossas viagens. E aí, antes de sair do Brasil para começar essa volta ao mundo em 2016, a gente resolveu que, vamos aperfeiçoar nosso inglês, né, bicho? Eu comecei a aprender inglês quando eu era bem novinha, na escola. Só que eram umas aulas bem mequetrefe, assim, bem ruinzinhas, né? E eu fui pegando muito vocabulário assistindo série, principalmente Friends, ouvindo música e jogando videogame. Mas mesmo assim eu ainda não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia conversar em inglês. E isso eu só consegui quando eu comecei a conhecer estrangeiros, pessoas que estavam vindo viajar pelo Brasil. E aí eu batia um papo em inglês, porque eles não falavam português. Foi quando eu comecei a me soltar. Então eu nunca fiz um curso de inglês de fato. E eu, quando eu era bem novinho, um primo meu maluco começou a vender curso de inglês. E aí vendeu um pra gente, assim, inglês de executivo. 2 anos você sai falando tudo de inglês. Só que é aquele negócio de curso, né, bicho? Você acha que tá falando, abafando, aí você vai conversar com um gringo, sai nada. A gente começou essa viagem pela América Latina. Então o espanhol foi tipo, na marra, assim, vai aprendendo pelo caminho, vai entendendo as palavras que se parecem, onde bota pronome, onde tira pronome. É bem parecido, né, no fim das contas, mesmo. E tanto faz. A gente fala um portunhol, eles entendem a gente entende eles, dá tudo certo. Espanhol é um negócio que a gente nunca se preocupou em estudar muito, mas tranquilo. Me gusta mucho. Antes disso, eu já tinha feito uma viagem sozinha pra Bolívia e pro Peru. E uma coisa muito engraçada que eu percebi, como eu tava sem nenhum brasileiro perto de mim, eu tentava falar espanhol o tempo inteiro. Eu tinha que falar espanhol o tempo inteiro, senão ninguém me entendia, né? Quando eu voltei pro Brasil, eu não conseguia falar português mais, as palavras não saíam, eu misturava tudo, o sotaque tava todo estranho. A gente vai esquecendo o português, é muito engraçado isso. Beleza, vamos no mapa ali que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Ó, o lance é o seguinte. Mapa mundi. A gente já falava aqui, ó. Português, espanhol, inglês. Aqui, isso aqui tudo a gente se vira com inglês, né, Europa. Aí tinha isso aqui, ó. A russiona, leste europeu. Aí foi quando a gente falou, bicho, tem que aprender russo nessa parada, né? Aí eu caí dentro pra estudar russo, né? Aí tinha esse negócio grandão aqui, ó, China. Bicha, o que eles falam? Mandarim, chinês. Então vamos aprender a falar chinês, porque os países aqui em volta, né, talvez seja pelo domínio deles, né? Eu comecei a dura lição de aprender chinês. Mas aí fica faltando o quê? Isso aqui, ó, pros viajantes. Isso aqui, não tudo, é claro, mas uma boa parte fala francês ou fala português, né? Francês eu já tinha aprendido porque em um momento da minha vida eu fiz um curso de francês, um curso de verdade mesmo, com professor e tudo, na Aliança Francesa, super intensivo, em menos de 1 ano eu aprendi a falar francês. O russo e o chinês, a gente foi aprender em aplicativo mesmo. Tem o tal do Duolingo, que é ótimo para aprender idioma. O aplicativo que eu usei para aprender chinês é o Hello Chinese, esse íconezinho aqui. Ele é muito, muito bom para aprender chinês, melhor do que o Duolingo. Mas vocês perceberam pela introdução do vídeo que fluência é o que a gente não tem, sotaque horrível, mal dá pra entender. Desculpa aí vocês que são nativos da língua, mas gente. É o que a gente consegue. O meu russo é horroroso. O meu chinês, nossa, coitado de o mim. chinês da Marcela ficava falando
vezes e vezes repetidas assim com os chineses, eles não entendiam patavina, assim. Mas é porque a gente não quer aprender as línguas pra colocar no currículo, pra dizer que fala, nem nada disso. A gente quer se virar enquanto a gente tá viajando. Então o que interessa é o que a gente precisa usar no dia a dia, o que a gente precisa pra comprar uma passagem de ônibus, pra pedir comida, pra bater um papo com alguém bêbado num bar, esse tipo de coisa. É o que a gente precisa saber dos idiomas. Só que aprender um monte de língua, pra quem tá dando a volta ao mundo, é bem interessante. Porque, por exemplo, tem muitos países que a gente chega que quase se fala nada de inglês, assim. Tipo a Turquia, na Romênia, eu lembro que na Polônia também falava pouco. E a gente, tipo, se vira pra entender um pouco do idioma local. E conhecer outras línguas é bom pra isso, porque você entende mais de estrutura de língua, tipo a raiz da língua. Tipo o turco, por exemplo. Não, o turco a gente não conseguia falar quase nada. Turco é difícil. Porque eles são da mesma raiz do mongol e do japonês. Isso aí a gente não tem conhecimento. Mas, tipo, a gente chegou na Romênia e a gente conseguia ler um cardápio sem problemas. Às vezes a gente não sabe de onde tá vindo esse conhecimento, assim. Como que eu tô lendo romeno? Não sei, mas alguma língua que eu aprendi, ou talvez o conjunto delas, me facilitou entender aquele negócio. Na Mongólia mesmo. Tipo, eles usam o cirílico. O alfabeto cirílico é o mesmo alfabeto do russo. Então, assim, pelo menos eu conseguia ler os cardápios na Mongólia. Falar o nome de uma coisa pra alguém que tava do lado, assim. Porque é o mesmo alfabeto. E o russo a gente já sabe. Aliás, esse cirílico é muito interessante de aprender, porque muita gente usa ele no mundo. E, bem, mesmo que a língua seja diferente, o alfabeto é o mesmo. É a mesma coisa pro chinês. Para começar a estudar chinês, eu tive que desconstruir tudo que eu sabia sobre idiomas na minha cabeça, tudo que eu sabia sobre como conversar, como ler, porque eles usam os ideogramas e é um negócio muito complicado, porque o chinês não tem um alfabeto, eles têm... Cada ideograma é um som, cada um deles tem um significado. E não é porque você está usando o mesmo ideograma em duas situações diferentes que ele vai ter o mesmo som, nem o mesmo significado. Não tem um alfabeto chinês, é um negócio muito complicado. Isso expande a cabeça da pessoa, né, bicho? Porque você vai pro Japão, eles fazem a mesma coisa com a língua deles. Tem outras línguas que fazem a mesma coisa. Então, assim, você começa a entender essas paradas. Outro motivo pelo qual a gente não se preocupa tanto em aprender 100% de uma língua é porque a cada país que usa essa língua, ela muda muito, assim. Por exemplo, o espanhol. Aqui na América Latina, cada país fala de um jeito. Se você chega no Chile... Nem parece que eles estão falando espanhol às vezes, é um negócio muito complicado. E aí entra uma diferença muito grande de aprender língua só estudando, fazendo um curso, ou viajando de fato. O nosso espanhol, a gente às vezes não sabe as palavras que a gente está usando, de onde elas vieram, de que país elas vieram. Às vezes a gente usa uma gíria que vem lá da Nicarágua e um colombiano não entende. Então tem essas coisas engraçadas. E essa coisa funciona também para outras línguas, por exemplo, o coreano. Eu aprendi um pouco de coreano. A gente foi pra Coreia do Norte, as palavras, tipo, não são as mesmas da Coreia do Sul, então não adiantava nada aprender o coreano que nem no país do lado eu consegui usar, pô. Já esqueci tudo. Só essas frasinhas feitas assim, tipo, que eu lembro, mas muito pouco. O importante é saber o básico, conseguir a comunicação básica, e aí você pode ter certeza que você vai se virar. A gente percebe muito isso com o inglês também. Cada país que fala o inglês tem o seu próprio sotaque, as suas próprias palavras, né? E existe um inglês que é o inglês falado pelos viajantes. Todo estrangeiro fala mais ou menos o mesmo inglês. Tanto que quando a gente encontra uma pessoa nativa lá da Inglaterra, da Escócia, dos Estados Unidos, é muito difícil entender o que eles falam. É a língua deles, né? Eles falam com gírias, eles têm um sotaque muito forte, muito característico. Eles misturam as palavras, botam uma por cima da outra, assim, bicho, nem eles se entendem. Os ingleses zombam do sotaque irlandês, os caras do interior dos Estados Unidos, tipo, não são entendidos pela galera da cidade grande. Aqui no Brasil também, às vezes é difícil entender o sotaque de outra região ou até do estado vizinho, né? Carioca. Vocês entendem o que ele fala, gente? Sério? Entendo, é verdade. Mas é difícil. Eu não entendo o que ela fala, quase. Porta. É porta. E a gente fala um monte de português diferente aqui no Brasil, mas quando você vai lá pra fora, fala, eu sou do Brasil. A galera fala, você fala espanhol, que legal, praticar meu espanhol contigo. Não, bicho, a gente fala português. Todo mundo pensa que a gente fala espanhol. É impressionante, cara. Fala sério, seria muito mais fácil pra gente e pro mundo se a gente falasse espanhol mesmo. Eu tô morrendo de fome. Tô estarvando. Que palavras são essas, mulher? A gente começa a misturar os idiomas na nossa cabeça. Então, fome é fome e hambre, em espanhol, que é fome também, né?
Starvando. Starving estou faminto em inglês. Starvando, não tem palavra pra isso? A gente não tem estou famando. Sei lá, tô starvando. É, isso aí, a gente vai misturando tudo. E as coisas vão no nosso sotaque, né? Tipo, lá na Rússia eu lembro que tinha uma palavra que é Pereval, que significa o topo, o lugar mais alto de uma estrada. A estrada vai passar pelo ponto mais alto de uma elevação. Esse ponto é o Pereval. Como? Pereval? Pereval. De Pereval. Saiu pra Pereval. Eu comecei a ler um negócio escrito Pereval. Aí quando a gente ia falar, a gente vai visitar tal, e vai passar pelo... A gente não tem uma palavra pra isso em português, então é o Pereval. Virou o Pereval pra gente. É muito complicado. O sotaque é um negócio muito difícil, né, bicho? Mas o mais doido é quando a gente começa a pensar em outras línguas, cara. Tipo, você começa a sonhar em russo, sonhar em turco, em romeno. As pessoas começam a falar com você em línguas esquisitas no seu sonho. Cara, fica muito estranho isso. Outra coisa curiosa que se diz sobre quem fala várias línguas é que você muda de personalidade conforme a língua que você está falando. E realmente, assim, a gente se expressa muito bem em português, ó. A gente se expressa. E às vezes a gente vai falar outra língua, a gente tem que se concentrar tanto para lembrar das palavras que a gente fala mais travado. Ou então, tipo, eu aprendi inglês assistindo seriado norte-americano. O meu sotaque é mais parecido com o deles, o meu jeito de falar, as palavras que eu uso. Eu, por exemplo, fico falando gíria. Eu fico botando gíria pra caramba nas falas em outras línguas. E em português eu não faço isso, eu não falo gíria aqui. Imagina, quase nada, né? A gente já sabe algumas línguas e recentemente a gente começou a estudar italiano pelo aplicativo Duolingo, né, que é grátis. Tá meio travado aí, a gente estuda um mês, para 2, depois a gente volta. Mas a gente conseguiu gravar algumas coisas em italiano. Por exemplo, isso aqui, ó, significa tudo, qualquer coisa. Faz assim que você tá falando italiano, acabou. Não, isso é zoação, mas assim, o italiano ele é muito tranquilo de aprender, muito fácil. Porque ele parece muito português, de fato. Mesmo se você for na Itália, você fala espanhol ou português fazendo assim, eles entendem bem, assim. Entendem de verdade. O que eu percebo no italiano é que as palavras, como eu já sei, português, espanhol e francês, quase não tem palavra nova, assim. O vocabulário ele já tá ali, eu tenho que juntar as palavras da maneira certa e fazer o sotaque. O sotaque é essencial. O sotaque é essencial. O inglês a gente já é fluente, mas a gente vive praticando, porque a gente sempre tem contato com o inglês, né? Aí agora estudando italiano eu começo a esquecer o francês, esquecer o espanhol. É difícil agora eu sair falando francês, porque eu tô com o italiano na cabeça. Eu tava assistindo uma série em espanhol, eu tô com o espanhol na minha cabeça também. O francês tá lá na última camada. Só que eu sei que se eu chegar num país onde as pessoas falam francês, eu vou conseguir resgatar isso e vai sair. É que nem andar de bicicleta, assim, você não esquece tão fácil. Uma coisa que é bacana é que, tipo, no meu Instagram, por exemplo, eu comecei a seguir um monte de gente russo. Pra ficar lendo, não perder o russo, assim. Eu não lembro de quase nada. Mas assim, pelo menos eu vou. Não perco o contato com a língua, né? E no final das contas eu falo português, inglês, espanhol, russo, quase nada de coreano e agora eu tô aprendendo italiano. Eu falo português, inglês, espanhol, francês, um pouco de chinês, bem difícil. Sabe contar até 10. Sei contar até 10 e tô aprendendo italiano. E aí, a gente agora tá com esse plano de ir pra África. E na África tem esse quiprocó linguístico aí, mas a ideia é aprender, pelo menos ler o árabe e entender a estrutura do árabe. Aprender um pouco de Swahili, porque é uma língua também falada lá no sul, né, da África. Muitos países. E são os planos pro caminho leve pro futuro, linguísticos. E você, quantas línguas você fala e como você aprendeu? E elas são úteis mesmo nas suas viagens? Conta aí pra gente.